Há cerca de 2 meses, a sociedade do Rio de Janeiro foi surpreendida, principalmente por todos os jornais e por todas as redes de televisão, com a notícia de que havia desaparecido uma moça que aparentemente tinha saído de casa para fazer um aborto. Alguém que estava grávida, uma moça que já tinha 2 filhos. Enfim, o assunto correu, as investigações policiais aconteceram e para conversar conosco sobre aborto, sobre legalização, sobre normatização, sobre criminalidade nessa área, nós temos aqui o mais jovem delegado do Rio de Janeiro, ele que está responsável também por este caso, o caso em que a Jandira foi assassinada e a Rosemary, que era a chefe da clínica, entre aspas, acabou em cana. Nós temos aqui o delegado mais jovem do Rio de Janeiro, o Gustavo Rodrigues. Tudo bem com você, Gustavo? Como é que você se sente aí, dentro dos seus 25 anos de idade, tendo que encarar uma bananosa desse tamanho? Boa tarde, agradeço o convite, né, e a oportunidade da Polícia Civil poder se manifestar publicamente sobre o caso. Eu me sinto com uma grande responsabilidade sobre as costas e com a sensação, né, de missão cumprida, né, de dever cumprido, uma resposta que a sociedade esperava à altura, no tempo, né, um tempo hábil, excelente para as investigações. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez, nós vamos aprofundar esse tema e tudo que está em volta dessa realidade, que é o fato de que, dentre 5 mulheres no Brasil, uma, sem dúvida nenhuma, já fez um aborto que é ilegal na lei ou pela lei brasileira. Já já voltamos. Gustavo, o que surpreende é que, tá bem, vive na ilegalidade, comete crime, faz o que não deve ser feito, mas precisa ser com médico falso, com equipamento porcaria, de uma maneira que, no final das contas, mata uma cliente que vira vítima? Na verdade, a gente tem que entender todo o contexto, né, psicológico, todo o contexto teleológico desses indivíduos. A grande verdade é que isso era um grande negócio para a Rosemary. E como todo negócio, quanto menos você gastar com mão de obra, com equipamentos, maior seria a lucratividade. Então, a todo momento, né, essa Rosemary, a grande chefe, a dona dessa empresa clandestina de abortos, ela se preocupava em gastar menos, em contratar indivíduos que não tinham qualquer qualificação profissional para exercer aquela função, ainda que clandestina, e gastar com o mínimo possível com equipamentos, de sorte a minimizar aqueles efeitos, né, colaterais do aborto. Tanto é que, no caso em tela, né, nós tivemos esse problema que culminou com a morte da Jandira, em situação que a Polícia Civil já apurou. Como é que foi chegar a colocar as mãos em cima das pessoas responsáveis por essa criminalidade nessa área do aborto e principalmente na área do assassinato dessa menina? Na verdade, esse caso demandou uma grande investigação, um grande trabalho para a gente. Por quê? Porque eles já tinham experiência, né, de longa data em cometer abortos, já haviam sido presos, já tinham a clínica deles em Xerém, já havia sido estourada pela DECAV, que é uma delegacia especializada nossa aqui do estado do Rio de Janeiro. Então eles conheciam todas as artimanhas policiais, todos os métodos de investigação, né, que a Polícia Civil utiliza. Tanto é que métodos ocultos, que nós chamamos de investigação, né, e métodos sigilosos, eles chegavam a trocar, né, de chip e de aparelho telefônico diversas vezes durante o dia para inibir o nosso trabalho investigativo com base em interceptações telefônicas. De todo modo, né, com a colaboração, inclusive, do Poder Judiciário, que dessa vez atuou lado a lado com o trabalho policial, nós conseguimos monitorar todos os envolvidos mediante análise de antenas, né, que nós chamamos de ERBs, das estações rádio-base, mediante contas reversas de telefonemas e mediante localização por azimuth, ou seja, a que localização aquele celular específico está de mantendo. Inclusive, a Rosemary foi presa no município de Angra, após ter percorrido diversos milhares de quilômetros, chegando a outros municípios, e nós sempre monitorando ela. E o marido dela, que não estava envolvido especificamente nesse caso, foi preso dentro de um táxi, né, da Avenida Brasil, mas que possuía mandado de prisão por abortos anteriores.
Então, na verdade, como essa quadrilha, né, especificamente destinada à lucratividade do aborto clandestino, conhecia os meios de investigação, nós tivemos muita dificuldade em encontrar. Mas ainda bem que com o trabalho, né, laboroso da equipe, nós conseguimos chegar a todos os envolvidos. Qual foi a linha que vocês seguiram quando imaginaram? A mulher sumiu. E aí? Partiram do quê? Na verdade... Só para deixar isso claro, vocês chegaram a obter uma série de informações através do Facebook? Foi por ali que vocês partiram? Não, na verdade, nesse tipo de investigação a gente sempre sai com um pé atrás. Nesse eu costumo dizer que a gente saiu com 2 pés atrás. Por quê? O desaparecimento da Jandira, né? A ida ao aborto se deu no dia 26, só que a família, receosa da situação ilegal e clandestina do aborto, só foi nos comunicar na delegacia no dia 28. A família sabia que ela tinha ido lá? Sim. Inclusive o ex-marido ajudou a chegar? Ele a levou no local. Sim. E quando teve a notícia de que ela não viria, ele se desesperou, mas mesmo assim não procurou a polícia naquele dia. Só veio procurar a polícia 2 dias depois, no dia 28. Ele foi informado que algum bode tinha acontecido lá dentro da sala lá de parto, vamos dizer assim, na sala do aborto. Na verdade, eles não informaram isso porque eles estavam mais preocupados em resolver da maneira deles, né, da maneira criminosa que eles fizeram, abominável, esse problema, do que comunicá-lo. Então ele não sabia o que tinha acontecido. Tanto que as nossas primeiras esperanças, naquele primeiro momento com a família, era de que a gente encontrasse ela em algum lugar debilitada, numa clínica clandestina de recuperação, algo do tipo. O que não se concretizou depois nas investigações. Na verdade, eles já haviam, né, feito aquela barbaridade com o corpo dela. Quer dizer, eles mandaram ela para casa, mandaram o marido para casa. Já você pode ir para casa que nós vamos ter um problema aqui, nós vamos cuidar e daqui a pouco chamamos. Como é que foi que aconteceu isso? Pelo aborto ser clandestino e eles já possuírem uma certa experiência, o que eles faziam? Na verdade, eles marcavam em pontos de encontro, onde as vítimas eram recolhidas. Inclusive, a gente tem até imagens desse local, de pessoas reconhecidas da quadrilha que buscavam as vítimas. E os acompanhantes dessas vítimas, eles não podiam, de maneira nenhuma, ir até o local da clínica. Ou seja, eles não tinham informação nenhuma. E outra coisa muito interessante é que eles determinavam que as vítimas desligassem seus telefones, cientes que poderiam estar sendo rastreadas pela polícia. Mas, de qualquer forma, como eu te expliquei, a gente conseguiu, por outros meios, chegar até todos esses criminosos. Ô, Gustavo, eu acho que a gente precisa sair um pouquinho desse tema, desse caso específico, para conversar sobre alguma coisa um pouco maior. Hoje, a metodologia de inteligência da polícia ela é muito grande. Se você comparar de 15 anos para cá, o que avançou, você ainda tem 25 anos, mas você conhece a história, você é delegado, você não entrou nessa brincadeira à toa, você deve sempre ter querido chegar a essa posição e você deve ter estudado e você sabe como era feita a investigação anteriormente aqui, antes dos equipamentos que você pode utilizar hoje para chegar mais rapidamente a uma situação de conforto para a polícia. O que é efetivamente ou onde se baseia o sucesso das investigações que são feitas hoje com esses equipamentos modernos? Qual é a história para a gente poder, na sociedade, ter mais tranquilidade de que a polícia realmente pode pegar os bandidos, os vagabundos, os sem-vergonhas, os criminosos, dando um pouco mais de tranquilidade à sociedade? Na verdade, esses métodos ocultos, que é uma linguagem até da literatura portuguesa, esses métodos ocultos de investigação, ou seja, a quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo de dados telefônicos, a interceptação telefônica por si, a quebra de dados cadastrais, todos esses são novos mecanismos que a polícia tem à sua disposição, justamente para elucidar crimes complexos e crimes com uma dificuldade muito grande, porque toda investigação ela é uma reconstrução histórica daquele crime, ou seja, nós temos que reconstruir aquilo que já se passou. E esses métodos, né, de investigação, eles são extremamente importantes para a polícia chegar a esses indivíduos, sobretudo quando nós temos a guarida, né, quando nós andamos lado a lado com o Poder Judiciário, porque são todos métodos de investigação com reserva de jurisdição que nós chamamos, ou seja, essas medidas elas só podem ser deferidas, né, mediante a análise de um promotor, né, que vai emitir um parecer, e principalmente pela decisão de um juiz, né. Então, é uma via de mão dupla. Nós ficamos amarrados, né, de que nós não podemos, por si só, como delegados de polícia,
determinar interceptações telefônicas, mas, por outro lado, é uma medida de extrema legalidade para a democracia de que um juiz de direito analise, né? E hoje aqui no Rio de Janeiro nós temos o plantão noturno do Poder Judiciário, que está 24 horas à disposição dos delegados de polícia para esses casos, como que foi o que aconteceu. Quando você fala dessa vez, o Judiciário está trabalhando junto com a Polícia Civil, ou vice-versa, que dá no mesmo, o que significa isso? É que normalmente trabalham contra? Não, um contra o outro? Na verdade, o que eu quero reforçar aí é a relação de necessidade e indispensabilidade da cooperação colaborativa entre esses dois entes, inclusive com o Ministério Público. E quando é que isso não se dá e por que não se dá? E qual é a dificuldade que existe num consenso com relação ao trabalho? Onde é que mora o perigo? Na verdade, o perigo mora quando nessa colaboração e nessa cooperação não há um liame, né, de união entre os órgãos envolvidos. E dessa desunião, dessa falta de cooperação, só quem tem a perder é a sociedade carioca. Então, na verdade, quando não ocorre, é por casos isolados e casos que, na verdade, você está expondo ainda mais a sociedade a esse tipo de criminalidade. Você acredita que sejam dificuldades humanas que levam à interrupção do diálogo entre os poderes? Seria o fato de alguém se sentir mais prestigiado do que o outro? Qual é o problema, no final das contas? É um mau relacionamento específico entre uma ou outra pessoa ou é do sistema mesmo? Nós temos os dois viés, né? Efetivamente, em alguns casos podem existir relações interpessoais, né, equivocadas, enfim, mas a grande questão é institucional. A grande questão é do Poder Judiciário e do Ministério Público abraçarem essa nova polícia, né? O senhor comentou que eu sou um delegado novo, provavelmente o mais novo do Rio de Janeiro, na atual presente data, e a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, atualmente, ela tem uma nova cara. Uma cara democrática, uma cara de delegados de polícia garantidores de direitos fundamentais, mas que persegue a criminalidade dentro da legalidade. E quando você une essa nova geração da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, né, aliada à experiência dos antigos policiais que nos ajudam no dia a dia da Delegacia de Polícia, com a cooperação do Ministério Público e do Poder Judiciário, o sistema inteiro roda, o sistema inteiro gira, ou seja, aquilo funciona como foi planejado para funcionar. Então, na verdade, o que a gente precisa é dessa credibilidade e dessa aceitação, né, de toda a nossa mudança histórica da Polícia Civil, uma polícia de inteligência, uma polícia de qualidade, que em todos os casos de repercussão, repito, todos os casos de repercussão dos últimos, provavelmente, 5 anos foram devidamente esclarecidos em tempo real. Eu vou aproveitar a tua presença aqui, nós vamos falar de outros assuntos também, desde que você esteja disposto e possa. Com relação ao fato do aborto que gerou o crime e as prisões, nós vamos também acabar de falar disso, nós temos mais 2 blocos pela frente. Eu quero saber de você como é que você se sente como delegado de polícia. É o que você esperava? É aquém daquilo que você imaginou? Ou você acha que é alguma coisa que realmente te dá alegria e que você quer continuar fazendo? E tudo isso, por quê? Quero saber a tua opinião e o teu sentimento. Na verdade, eu sempre estudei, quando eu estudava Direito, sempre me voltei para a área criminal. Eu atuei na Defensoria Pública, atuei no Ministério Público, fiz a Escola de Magistratura, né, que é a Escola do Tribunal de Justiça, e atuei num escritório de advocacia especializado em criminal. Então, a parte criminal sempre foi aquilo que me interessava. E dentro do direito, a função de delegado de polícia, sobretudo com esse novo viés constitucional, ela me proporciona atuar somente na área do direito que eu gosto, que é a área criminal e a área processual penal. E mais, a figura do delegado de polícia como o primeiro jurista a analisar a causa e analisar, né, os casos que são a ele submetidos, você tem um maior contato com o mundo fático. Quer dizer, na verdade, quando você trabalha na área jurídica, ainda que criminal, em outras instituições, você trabalha muito com teoria, muito com papel e gabinete. Como delegado de polícia, você tem um substrato fático ali inerente, né, imediato a você, imenso. Inclusive, nesse caso, por exemplo, da Jandira, a gente teve contato com a família quase que o tempo inteiro, né? E a gratidão
daquela família, da gente poder solucionar, da gente poderem, né, enterrar dignamente, com dignidade a filha deles, é algo que me apaixonou nessa profissão e muito embora tenha todos os percalços, o que é algo normal numa redemocratização de uma polícia investigativa, me gratifica muito estar nessa profissão justamente porque a gente está caminhando no caminho certo. Ô Gustavo, a moça foi atropelada por um caminhão, vamos dizer assim. Cortaram as mãos da moça, cortaram os pés da moça, tiraram a arcada dentária da moça, queimaram a moça. E tudo isso é preciso na cabeça desses vagabundos? Na verdade, toda essa crueldade, toda essa barbaridade que eles praticaram, removendo, né, mutilando os membros inferiores e superiores, removendo toda a arcada dentária e mais. A Jandira foi encontrada com um disparo de arma de fogo na cabeça e completamente carbonizada. Ou seja, tudo aquilo que eles fizeram, na verdade, só indica o que nós já havíamos investigado sobre a quadrilha. Aquilo tudo era um grande negócio. E como todo grande negócio, o importante era o lucro. Na cabeça deles, fazer toda essa barbaridade com a Jandira tinha um único condão, de que a clínica deles não fosse descoberta, que o negócio deles permanecesse clandestino, né? E que eles pudessem, dali em diante, abrir a clínica em outro lugar, obviamente, e continuar com aquele negócio como já haviam feito algumas vezes. Estamos encerrando o primeiro bloco de Menorá na TV com o nosso delegado mais jovem aqui da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o Gustavo Rodrigues. E não sai daí porque nós vamos falar agora sobre a prisão da Rosângela, não é isso? Rosemary, grande figura Rosemary. A prisão da Rosemary, a prisão do marido dela, parece que policial também, e da condição da família da vítima. Não saia daí. Gustavo, conta para os nossos telespectadores como é que foi conseguir chegar aos criminosos. Porque ter um corpo, ter uma informação de que havia sido feito um aborto anteriormente e ter um ex-marido que levou essa pessoa, a vítima, a uma esquina para ser transportada por alguém, não significa muita coisa. Então, como chegaram a pegar a dona Rosemary, o seu belíssimo esposo e essa quadrilha até com médico falso? É importante ressaltar que esse esposo da Rosemary não estava envolvido especificamente nesse caso. Ele tinha um mandado de prisão por um outro aborto, né, em que a Rosemary havia sido presa anteriormente. E ele foragido? Ele estava foragido. Mas como ele manteve contato com os indivíduos dessa quadrilha, após esse problema, nós conseguimos interceptá-lo e cumprir esse mandado de prisão contra ele também. Bom, primeiramente, nós analisamos as mensagens do telefone da Jandira, da vítima, e conseguimos chegar até a amiga dela que havia feito o contato, né, que havia passado o contato da clínica de aborto para ela. Feito isso, paralelamente, nós fizemos uma reconstrução de todo o local percorrido pelo Leandro, que era ex-marido, né, da vítima, e o momento do embarque dela. Fizemos toda a análise de câmeras do local e trajeto até a suposta clínica. E, paralelamente a isso, num outro viés da investigação, foi a questão do monitoramento, né, telefônico e eletrônico de todos os membros. Quer dizer, vocês chegaram a ter uma imagem dela entrando num veículo? Sim, inclusive... Com placa do veículo e tudo? Com placa do veículo, que foi o mesmo veículo que ela foi encontrada morta. E, inclusive, nitidamente dando para reconhecer diversos integrantes dessa quadrilha, tanto nessas câmeras do local de embarque, tanto no local de desembarque. Nós conseguimos câmeras também no condomínio onde a casa, né, era localizada. Inclusive, essa casa ela era alugada por um dos integrantes da quadrilha e a proprietária da casa também participava de todo aquele esquema criminoso. Ela, inclusive, recepcionava aquelas meninas que iam fazer aborto na casa dela, que é a Mônica e o Marcelo, que era motorista da quadrilha e alugava aquela casa. O Marcelo tem o que a ver com a Mônica? Eles são parentes ou tem alguma ligação? Eles têm um relacionamento. Quer dizer, realmente uma quadrilha bem montada para faturar sobre a saúde do alheio, da pessoa que procura
com o problema. Vamos falar um pouquinho da questão do aborto no Brasil. Como é que a Polícia Civil encara essa questão e você, pessoalmente, com a experiência de vida que você adquiriu, apesar de ser muito jovem, como é que você enxerga essa questão? Você acha que a mulher tem que ser proibida de fazer o aborto porque a lei, de uma certa maneira, segue um viés da religiosidade das religiões que são monoteístas? Você acha que a mulher deve ter o direito de abortar se ela não quer ter o filho? Como é que você enxerga isso? Na verdade, existe um primeiro viés aí, né, de que esse caso e o outro caso subsequente em Niterói, eles trazem à tona essa discussão. O mais importante numa democracia deliberativa, né, é a essência dessa democracia, que é a participação popular, ou seja, que esses casos que vieram à tona façam efetivamente, né, a população traçar um debate profundo sobre o tema. E a grande questão sobre o proibicionismo, nesse caso do aborto, é porque o proibicionismo meramente formal, ingerente na liberdade das pessoas, ele não encontra, né, nenhum substrato fático na vida real. Ou seja, você proibir formalmente uma conduta não significa que você vai impedir as mulheres de cometerem aborto. Então, o que eu posso te assegurar com toda certeza é que os resultados do proibicionismo eles são muito mais gravosos do que o aborto em si. Essa é uma realidade brasileira. Nessas clínicas de aborto, inclusive, por mais que os profissionais não sejam habilitados e não tenham equipamentos, as mulheres têm, inclusive, uma chance maior de sobrevida. Porque a maioria dos abortos no Brasil é cometido em casa, né? São os chamados abortos domésticos, com medicamentos, sem menor acompanhamento, sem nada, e que leva essas mulheres à morte. Existe até um filósofo constitucionalista, o Jürgen Habermas, que ele traça um conceito de contradição performativa, a performative contradiction. O que significa isso? In order, que ele chama, para você proteger determinado bem jurídico, aquele mecanismo de proteção acaba expondo ainda mais aquele interesse tutelado. Ou seja, para proteger o direito à vida do feto, nós estamos caminhando uma exposição maior da vida da mulher. Agora, daí a nós concluirmos que o aborto deve ser normativizado ou deve ser legalizado, é uma discussão que a sociedade brasileira tem que se debruçar, mas tem que se debruçar, né, ciente desses dados do proibicionismo. E no nosso mundo globalizado, né, de hoje em dia, onde inclusive esse professor, o professor Marcelo Neves da USP, chama o conceito de transconstitucionalismo. O que é isso? Com esse nosso mundo globalizado e a facilidade de transporte de fronteiras e de transposição de fronteiras de pessoas, nós vamos ter que lidar com uma realidade muito complicada nos próximos anos. O Uruguai recentemente legalizou o aborto, normativizou a questão do aborto. Então nós vamos ter que, a exemplo do divórcio antigo, em que não se podia fazer aqui no Brasil, as pessoas iam até o Uruguai para fazê-lo, nós vamos ter que se debruçar sobre essa realidade, uma realidade que, diante do princípio da territorialidade da lei penal brasileira, a Polícia Civil brasileira, seja de qual for o Estado, não vai poder ter qualquer ingerência nisso. Ou seja, nós vamos ter um debande de mulheres para o Uruguai, por exemplo, ou para outros países que têm a normativização do aborto, para realizá-lo. E aí entra um grande ponto, que é um ponto primordial, que é a capacidade financeira da moça que faz o aborto de ter sucesso ou não. Ou seja, quem tem dinheiro para pagar uma clínica boa consegue sobreviver. Quem não tem, ou faz em casa, ou faz numa clínica dessa e acaba falecendo. Vocês chegaram à conclusão de qual foi o problema que causou a morte da moça, que obrigou essa quadrilha a dar sumiço no corpo, a mutilar o corpo, enfim, a tomar atitudes criminosas que acabou tomando? Como você muito bem colocou, né, a inabilitação dos profissionais e a precariedade dos instrumentos com certeza colaboraram muito para esse final trágico. Mas é bom ressaltar que essa quadrilha não deu a menor chance tanto de vida para a Jandira, quanto da realização de qualquer perícia que indicasse a morte dela, porque o corpo dela foi encontrado mutilado e completamente carbonizado. Isso significa que qualquer pena que venha a ser aplicada num julgamento justo, decente, digno, na democracia brasileira contra essa quadrilha, vai ser agravada. Com certeza. Na verdade, o crime que está sendo imputado, pelo qual eles foram indiciados, é de homicídio qualificado. E existe uma figura no Brasil
que é o crime comissivo por omissão, ou seja, quando você, por um comportamento anterior, gera um resultado, você responde pelo risco desse resultado. E, na verdade, foi o que eles fizeram, ou seja, por um comportamento anterior deles, ela teve um problema no procedimento, né? Ela teve uma série de dificuldades no procedimento, e eles sequer se dignaram a levá-la para qualquer clínica, tentaram salvá-la de qualquer forma, jogaram na frente do hospital, não. Eles simplesmente mutilaram e carbonizaram essa menina. Delegado Gustavo, todo criminoso dessa qualidade negativa, na minha avaliação pessoal, é um psicopata. É alguém que comete esse tipo de crime e acha graça, sai andando, vai dormir, no dia seguinte acorda e vai novamente cometer o mesmo tipo de procedimento. Qual foi a reação, ou pergunto melhor, houve algo na reação dessa gente que vocês prenderam que te chamou a atenção? Então, na verdade, toda a reação deles, né, até em certos momentos de desespero, ela era totalmente voltada para a resolução daquele problema, mas não para salvar a vida dela. Não pelo que eles haviam feito, mas sim pelo que eles poderiam perder com a descoberta da quadrilha e o fim do esquema criminoso dele. Inclusive, nós temos depoimentos de que a Rosemary, ao levar esse corpo para um sítio, né, onde provavelmente... Ela mesma que levou, foi fazer a desova, foi Sim, ela pessoalmente? Sim, e nós temos depoimentos de que ela bebeu cerveja durante a tarde, em que provavelmente o corpo dela foi mutilado, né, e colocado no carro para ser carbonizado. Ou seja, para você ver o nível de psicopatia, né, de doença da psique que esses indivíduos possuíam. Alguma coisa nos depoimentos chamou a atenção que você acha que vale a pena revelar para o nosso telespectador? Como eu trabalho na seara criminal há bastante tempo, eu tenho aquela frieza, né, aquela racionalidade que muitas vezes a família não consegue compreender, mas que depois de um resultado bem feito, de um trabalho bem feito, consegue compreender. Na verdade, o que me chamou bastante atenção, né, nesses depoimentos foi a rentabilidade desse negócio. Eles cobravam de 5 a 10 mil reais por aborto, por procedimento realizado. Realizavam cerca de 8 a 10 procedimentos por sessão e realizavam sessões de 2 a 3 vezes na semana. Ou seja, nós calculamos, né, inclusive no depoimento da Rosemary, ela chega a afirmar que a rentabilidade mensal líquida dela era mais de 100 mil reais por mês nos meses bons. Ou seja, o que me chamou a atenção foi todo esse mercado clandestino criado pelo proibicionismo, pela proibição, o quanto ele gera financeiramente para esses indivíduos que exploram. Na verdade, essa atividade ela não é nova. Ela existe desde que o mundo é mundo. Como é que a polícia sempre se relacionou com isso? Porque isso não parou nunca. Agora, quando acontece um crime, aí todo mundo põe a mão na cabeça, e é um Deus nos acuda, e no final acaba se prendendo quem cometeu o crime, mas a vítima já partiu dessa para melhor ou para pior, nós não sabemos porque não fomos até lá e voltamos. E eu pergunto a você, e aí? Quantas clínicas dessas ainda existem por aí, clínicas entre aspas? Quantas vítimas podem ser produzidas a partir de agora? O que é que pode ser feito para que essa questão seja, de uma certa maneira, debelada? Como resultado até do trabalho, né, investigativo midiático, ou seja, daquele trabalho de natureza não oficial da mídia, de exploração dessas clínicas e, né, de realização de matérias e etc., nós temos um fenômeno, por exemplo, no estado do Rio de Janeiro, de descentralização dessas clínicas de aborto. Não raro, aqui no Rio de Janeiro, clínicas de aborto eram estouradas pela polícia em grandes centros, né? Em Copacabana, em Botafogo. Hoje em dia, justamente pela clandestinidade desse negócio, eles estão fugindo para outros centros mais afastados do Rio de Janeiro. Essa quadrilha da Rosemary, por exemplo, havia sido presa em Xerém anteriormente e agora foi presa em Campo Grande, num lugar ermo. Então, você não consegue estipular quantas quadrilhas de aborto, por ser clandestino, por eles estarem afastados, quantas quadrilhas de aborto existem no Rio de Janeiro. Mas é certo
de que, nessas condições, se a sociedade brasileira não se debruçar sobre esse debate de maneira profunda, mais vítimas ocorrerão. Olha aqui, a Rosemary foi presa anteriormente. E por que é que ela foi solta? Na verdade, ela foi solta porque a pena combinada, ela estava foragida, foram cumpridos mandados de prisão, mas ela estava em liberdade, né, nesses procedimentos porque a pena combinada ao aborto, com o consentimento da gestante, é baixa. Ou seja, ela teria, né, essa possibilidade de liberdade provisória e, posteriormente, como deixou de comparecer, se tornou foragido, nós cumprimos esse mandado. Mas a grande questão é que o negócio, nesse caso, compensa. O crime compensa a partir do momento que ela tem esse grande retorno financeiro. É por isso que ela continua entrando formalmente no sistema penitenciário e continua voltando à mesma atividade que a levou a ser presa. Só que agora piorou, né? Sim. Porque com assassinato, com uma vítima fatal, deixou de ser uma questão de aborto, passou a ser uma questão de homicídio qualificado, como você mesmo colocou. Quer dizer que ela vai dormir na cadeia bastante tempo. Sim, assim eu espero, principalmente porque o trabalho investigativo da Polícia Civil foi muito bem feito. A investigação está muito amarrada com provas técnicas, provas periciais e provas cautelares, ou seja, essas interceptações. Então, eu acredito que ela vai dormir na cadeia por bastante tempo. O que, na verdade, é uma grande consequência de toda essa cadeia de crimes que ela vinha cometendo dessa maneira. Ou seja, uma pessoa que realiza há 5, 10, 15, 20 anos abortos nessas condições, perfeitamente plausível que se presuma que uma hora vai acontecer um resultado desse. O que me chocou nesse caso é que, ao invés de esses envolvidos terem o mínimo de sentimento humano de tentarem com que ela, de qualquer forma, fosse atendida, eles ceifaram qualquer possibilidade de sobrevida da Jandira. Muito bem, nós estamos encerrando o segundo bloco de Menorá na TV, que hoje trata do caso dessa moça Jandira, que, através da execução de um aborto que ela foi buscar porque não queria ter aquele filho que estava esperando, ela acabou sendo assassinada. Não saia daí porque o nosso delegado, Gustavo Rodrigues, ainda vai conversar conosco sobre as possibilidades de outras vítimas fatais por essa mesma quadrilha. Já já voltamos. Delegado Gustavo, e as outras vítimas fatais que nós não sabemos se foram assassinadas em casos de aborto, que nós não sabemos que se efetivamente foram vítimas de procedimentos mal feitos? Tem mulheres que morrem e que não se sabe qual é a causa da morte delas, em função até de alguma coisa por aí, e que não se descobre a motivação que as fez perder a vida. O que você teria a dizer a respeito? Na verdade, justamente por toda essa clandestinidade do procedimento em razão da proibição, eu não duvido que possam existir vítimas em que não haja uma conexão, né, um liame teleológico entre a morte e uma realização de procedimento de aborto. Isso porque algumas dessas vítimas vão até esses procedimentos sem qualquer comunicação com a família, sem avisar para ninguém aonde, né, elas vão. Ou seja, depois essa moça é encontrada morta em algum lugar ou é deixada na porta de um hospital, se sabe que ela fez um aborto, mas não é possível estabelecer essa conexão de que local. O certo é que todos os casos que foram trazidos publicamente para a Polícia Civil foram resolvidos tanto pela 35DP, Delegacia de Campo Grande, quanto pela Divisão de Homicídios de Niterói e São Gonçalo. Conta pra gente o caso da segunda mulher, logo uma semana e meia depois que apareceu também morta, em condições, não sei se iguais, mas parecidas. Na verdade, como não atuei nesse caso, não tenho um conhecimento específico, mas toda a metodologia empregada pela quadrilha de lá, do que foi noticiado, ela é semelhante à quadrilha da Rosemary, só que com um nível mais baixo, né, de emprego de custo e etc, e etc. Mas o Dr. Palácio, que é o delegado encarregado das investigações de lá, também conseguiu a prisão de todos os envolvidos naquele caso, também conseguiu resolver esse caso. É um caso sério. Quais são as dificuldades, na sua avaliação, para que se possa discutir
efetivamente esse caso na sociedade brasileira e se chegar a uma condição como, por exemplo, em Londres, ou em Paris, ou em países desenvolvidos, em que a mulher que se sente com dificuldade de gerar aquele filho, ela vai e faz o seu aborto, inclusive pela rede pública de saúde. Quando é que nós vamos chegar a esse ponto aqui no nosso país, hein, querido Gustavo? Inclusive, eu já dei entrevistas para canais europeus, inclusive ontem dei uma entrevista para um canal francês, em que a repórter me indagou exatamente isso, porque na França o aborto era permitido e realizado pela rede pública, ou seja, as mulheres não ficavam em situação de vulnerabilidade alguma. Não precisa ir muito longe, como eu disse, é o Uruguai aqui do lado e tem essa possibilidade de realização de aborto. Agora, o grande problema, né, além da sociedade discutir efetivamente as razões e os resultados do proibicionismo, são dois. Um viés procedimental, quer se dizer, a dificuldade de se atualizarem, né, as leis no Brasil, que é um procedimento legislativo para mudança, né, para atualização das leis muito moroso. Para você ver, o tipo penal do aborto foi tipificado em 1941. Ou seja, nós temos mais de 70 anos em que não se discute, em que houve diversas constituições, existiram diversos tipos de governo no Brasil, os mais liberais, teve um período ditatorial, e esse crime de aborto ele não sequer foi discutido. Esse trâmite procedimental ele é inerente a qualquer mudança, né, social, e ele é até, de certa maneira, necessário para que não hajam mudanças abruptas na legislação. Mas eu acho que 70 anos já foi um período bastante longo para a gente discutir isso. E outro viés, além do procedimental, é o viés material. Está relacionado, né, como você colocou, a questão das religiões monoteístas no Brasil que dominam, né, o nosso Congresso, ou seja, aqueles deputados eleitos pela Igreja Evangélica, pela Igreja Católica. Eu venho de uma formação cristã do Colégio São Bento. Esses deputados, eles representam aqueles interesses. A grande questão que eu coloco como cristão, como delegado de polícia, como tendo uma formação beneditina humanística, é de que essa proibição ela está atentando contra o bem mais primordial que nós temos, que é a própria vida. Então, nesse afã, né, de proibir, de tentar salvar, nós não realizamos que no mundo prático nós não conseguimos salvar esses bebês. O que nós conseguimos é expor essas mulheres. Olha só, Gustavo, eu tenho uma dúvida. Você estava falando, eu estava me lembrando da minha religião, que é a monoteísta original, a judaica, e eu tenho muita dúvida se os procedimentos legais das nossas religiões, ou seja, as normas das nossas religiões, a legislação das nossas religiões, se elas estão aí para proteger a vida ou para controlar a vida. Isso significa dizer o seguinte: eu não sei se uma série de obstáculos que são colocados à frente das pessoas lá estão para que as pessoas tenham uma vida de qualidade melhor ou para que as pessoas sejam controladas. Qual é a sua opinião? Na verdade, nós temos que separar aí a questão da religião da institucionalização da religião. Com certeza eu concordo que certas instituições religiosas, ou seja, instituições geridas por homens, né, que controlam uma crença religiosa, elas muitas vezes se utilizam disso para um controle social daqueles fiéis, daquelas pessoas que têm uma... crentes naquela crença, exatamente. E muitas vezes essa religiosidade toda ela é utilizada, sim, para um controle social e para a diminuição da liberdade e do livre-arbítrio das pessoas. Olha só, eu sou judeu, você é católico, nós dois somos brasileiros, somos cidadãos do nosso país, você com a sua profissão, eu com a minha. Você acredita que seja positivo ou negativo, e eu vou colocar minha opinião também depois que você colocar a sua, que o país seja um país leigo? Você acredita que deva ser assim? Que o Brasil deva ser um país laico ou que o Brasil tenha que ter uma religião obrigatória para todos os brasileiros? Eu acredito que a laicidade do Estado é um princípio republicano, um princípio intrinsecamente ligado à isonomia material entre as pessoas,
mas que no Brasil ele é muitas vezes negligenciado, ou seja, a laicidade formal, instituída constitucionalmente pelo Estado brasileiro, pela formação cultural e pela composição, né, em percentuais de religião brasileira, ele é muitas vezes negligenciado do ponto de vista material. Quer-se dizer, muito embora se proclame, né, a laicidade estatal num sentido formal, se você for na prática não é bem assim. Por exemplo, nesse caso da Jandira, ele vai ser julgado pelo Tribunal do Júri. Se você entrar no Tribunal do Lá Júri... está Jesus, lá está Jesus. na cruz. E, como cidadãos brasileiros, eu posso estar sentado lá, numa outra ocasião, como jurado, e você também. E você não necessariamente compartilha daquela fé. E mais, eu não sou obrigado a ser julgado sob S-O-B, a égide de uma religião que não é a minha, na medida em que a justiça não tem religião e dizem que não enxerga. Será? Exatamente. A grande questão da laicidade estatal é colocá-la em prática, porque muitas das vezes isso, assim, até no ADCT, no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias Brasileiras, da nossa Constituição, existe, né, proclamação a Deus, enfim. E muitas das vezes isso não é colocado formalmente como uma orientação religiosa, mas na prática, tanto nos tribunais quanto na imprensa, né, essa grande massa cristã, seja, né, o lado católico, seja o lado dos evangélicos, eles conseguem imprimir seus posicionamentos, tanto lá naquele problema que a gente falou do legislativo, quanto no judiciário, no executivo, enfim, na sociedade civil em geral. Sem querer, há pouco tempo atrás, eu não tinha conhecimento disso, nenhum de nós é obrigado a conhecer tudo, eu me deparei com um fato gerador da laicidade na realidade brasileira. O Getúlio Vargas, há 90 anos atrás, como deputado federal pelo Rio Grande do Sul, aqui na capital, aqui no Rio de Janeiro, que então era a capital federal, ele impediu que um outro deputado federal transformasse o Brasil num país católico. Ele uniu assinaturas, levou ao Congresso, defendeu da tribuna o fato de que o Brasil necessariamente deveria ser um país afastado da religião do ponto de vista formal da sua cidadania, ou seja, cada um que escolhesse a sua religião por conta própria e não o país obrigar o cidadão a ser efetivamente adepto dessa ou daquela religião, o que eu acho que fez muito bem, porque eu não quero obrigar você a ser judeu, como eu também não quero ser obrigado por você a ser católico, a ser cristão. Eu acho que cada um deve resolver o seu problema religioso da maneira que consegue, que pode, que acredita, e principalmente essa é uma questão de fé. E a fé ela é individual, é intransferível, é imutável para cada um de nós, não é assim? Certamente, até pela toda a história do Brasil, né? por todo esse âmbito e toda essa cultura acolhedora do Brasil, inclusive em relação aos judeus, eu acho que a laicidade ela deve ser levada a sério para poder garantir, né, esse princípio fundamental à religião dos cidadãos, sobretudo porque, historicamente, e a gente nem precisa entrar em detalhes, a religião ela é utilizada como método de perseguição, segregação, enfim, tudo que, inclusive, a sociedade judaica, a comunidade judaica já está cansada de reviver. Então, eu acho que, formalmente, um crucifixo num tribunal do júri ou algo do tipo pode não parecer uma ofensa à laicidade do Estado, mas toda essa questão subjacente à escolha religiosa, a própria liberdade de crença, que é um dos direitos mais fundamentais do ser humano, ou seja, desde que ele começou a se organizar, que ele tinha determinadas crenças. E desde que determinadas crenças começaram a surgir, que existiu a perseguição religiosa. Então, acho que isso deve ser sempre um radarzinho que apite para a gente, para nós ficarmos atentos, né, de que aquele caminho da laicidade, a liberdade de religião deve ser seguido. Eu queria saber de você, como é que você se sente? Porque em todas as nossas profissões tem alguma coisa que a gente não gosta. Quando você entra numa delegacia ou na sua delegacia e você pensa no governo do Estado, na polícia militar, na polícia civil, nas vítimas, nos criminosos, na sociedade em si, o que você mudaria se você tivesse uma varinha de condão? Você pudesse bater assim, pá,
e resolver? O que para você não está prestando? Na verdade, uma das coisas mais importantes de uma polícia investigativa, especificamente na Polícia Civil, é a autonomia, né? Nós temos uma instituição com 26 anos, a Defensoria Pública do Estado, criada em 1988, que adquiriu essa autonomia e hoje em dia exerce um papel constitucional extremamente importante. A Polícia Civil, muito embora tenha 200 anos de existência, ela ainda está condicionada a diversas, né, questões políticas. Ela é uma polícia politizada, e que é muito difícil você trabalhar sem autonomia. E outro ponto que eu acho que talvez seja o primordial, o mais importante, é que nós nunca podemos esquecer que nós vivemos no Brasil, no Rio de Janeiro. O policial, ele não vem de Marte, o policial não vem da Lua. Até o falecido João Baldo tem um texto muito interessante sobre isso, em que ele diz que o policial vem da própria sociedade. Então você não pode esperar algo daquela polícia diferente do próprio cidadão que vive naquele contexto daquela comunidade. Quer se dizer, enquanto a população do Brasil ela for esperta, enquanto imperar a lei de Gerson, enquanto mais malandro, mais esperto, né, se der bem, né, nós não podemos esperar nada diferente, tanto na área da saúde, tanto na área da educação, quanto na área da segurança pública, que é um serviço público essencial. Ou seja, eu acho que essa mudança cultural do Brasil, né, essa evolução da sociedade brasileira, especificamente a carioca, ela deve acompanhar todas essas mudanças da polícia também. Você não adianta esperar algo da polícia se você não faz. Olha aqui, Gustavo, eu queria te dizer que eu tive muita alegria de conversar contigo e mais do que isso, tive a sensação de poder ter esperança no meu país, porque eu sou 40 anos mais velho do que você parece mais velho do que eu com essa barba, mas vendo um camarada da tua idade, com essa tua capacidade de compreender as coisas, com o teu preparo, eu fico muito feliz e vejo também em você os meus filhos, que também são preparados e estão aí lutando para que a gente tenha uma sociedade brasileira muito melhor. Muito obrigado pela tua presença aqui entre nós. Eu quero te oferecer as câmeras e os microfones do Menorá na TV para que você se despeça dos nossos telespectadores, que são cidadãos dependentes da sua capacidade profissional, porque são cidadãos do Rio de Janeiro, cidadãos do Brasil, e você aqui tem a liberdade de dizer o que você quiser para se despedir dos nossos telespectadores. Eu gostaria de agradecer a presença, né, e a confiança depositada para que eu pudesse vir aqui e dizer para toda a população que essa renovação, essa redemocratização da Polícia Civil, com mecanismos melhores de investigação, tratando bem o cidadão com o serviço público, ela depende muito da população também. Então, a nossa credibilidade por investigações bem feitas traz a população para perto da gente e é o que a gente precisa, da cooperação da população para que nós possamos exercer nosso trabalho da melhor forma possível. A gente espera ter também cooperado e contribuído com o trabalho de vocês. Eu agradeço e ressalto que todo esse trabalho da mídia, né, de exposição, principalmente de conscientização e estímulo ao debate, ele é imprescindível para que nós possamos avançar, principalmente nessa e em outras questões críticas do país. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez, na quarta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 26 da NET e em todos aqueles horários que nós repetimos no nosso programa e que você já se acostumou a nos assistir durante todo o transcorrer da semana e que você pode conferir aqui embaixo da telinha, onde você verifica a grade, os horários e os dias das nossas repetições. Nos vemos lá.